Graças e paz a todos, amém. Perdão por eu estar ruim da garganta, eu tossi muito. E depois que ministraram sobre a minha vida, apareceu o anjo que eu ganhei ontem, na qual foi um arcanjo. E eu não sei o nome dele. E ele aparecia e ele descia na minha frente. E ele falava olá. Eu dizia olá. E eu perguntava, mesmo sabendo que ele era meu anjo, mas eu perguntava se ele cria que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou. E ele falava que sim, que o Senhor tinha mandado ele descer ali para me buscar, em prol respaldo do servo dele. E aí ele me cobria com aquela asa e eu sumia daquele lugar. E ia tudo ficando escuro e ao mesmo tempo meio claro, mas não era um claro de ser branco, era meio amarelo, laranjado. E eu aparecia dentro de uma bolha. Não era uma bolha de sabão, era de um material, eu acredito ser vidro, mas ao mesmo tempo não parecia ser vidro. E todos os anjos que me acompanham, eles estavam ao meu redor. E a gente ia descendo, descendo e descendo. E a gente parou num lugar que era tudo muito horrível lá. Mas não foi permitido eu ver nada demais. Porque tipo, eu acredito que ali era o inferno, mas não foi permitido eu ver ossos, não foi permitido eu ver tortura, sangue, nem nada. E a bolha ela era movida por onde o anjo ia, o arcanjo. E ele me levava na frente de uma cela. E dentro dessa cela tinha um homem lá. E ele gritava, ele pedia socorro, se eu pudesse tirar ele dali daquele lugar. E eu não conseguia falar nada. E meu coração só ficava angustiado e a vontade era de chorar. Pena daquele rapaz. São as pessoas que eu nunca vi na minha vida. E o anjo ele falava assim, pergunta dele por que ele tá aí. Eu falei, mas eu não consigo perguntar. E aí ele falava, pergunta. E eu perguntava daquele moço por que ele tava ali. E ele falava que um dos principais pecados que ele foi reprovado para estar ali naquele lugar é por causa das múltiplas mentiras que ele praticava dentro da igreja. E que ele tinha o prazer de fazer contenda entre pessoas. E ele ria, para ele era bom ver aquilo. E o anjo não permitia eu conversar muito com aquele homem. E ele me tirava dali. Ele me levava a outra cela, ou jaula. E tinha um outro homem lá. E era um jovem, assim, um pouco mais velho que eu. E aí ele falava novamente, pergunta também dele por que ele tá aí. E eu perguntava. E ele dizia que ele era crente. E que ele estava frequentando todos os cultos. Sempre frequentou desde pequeno, ele falou. Mas ele falou que tudo que era pregado, nada ele levava a sério. Só estava na igreja por estar. E ele falou que ele foi avisado mais de 5 vezes. E ele não quis ouvir nenhuma delas. E Deus permitiu acontecer algo com ele, que ele viesse a morrer. E ele parou naquele lugar. E ele continuava a falar, ele gritava, ele pedia socorro como todos os outros. E o anjo me tirava dali. E ele me levava a uma cela que tinha uma mulher lá dentro. Uma mulher assim, ela era nova. E ela chorava muito, ela pedia se eu pudesse dar pelo menos um copo de água para ela. E que se eu pudesse pedir para os anjos tirar ela dali pelo menos 1 minuto. E eu não conseguia falar nada. E o anjo falava novamente, pergunta dela por que ela tá aí. E ela falava que ela estava ali por causa da vaidade. E porque ela estava cometendo adultério e ela estava cantando no altar. E aconteceu, não sei o que aconteceu com ela. Não foi ela, não falou o que aconteceu com ela, pra ela morrer e parar ali. E ela começava a gritar, ela queria pegar
em mim, mas a bolha não deixava. E o anjo me tirava dali, ele me levava em outra cela, ele falava assim, essa é a última. E eu parava de frente com o senhor. Mas assim, ele tinha cabelos brancos, mas ele não era o senhor, ele era um novo, assim, uns 30, 40. Mas ele tinha cabelo branco. E o anjo mandava eu perguntar dele o porquê que ele estava ali. E ele falava que os pecados principais que ele fazia era a prostituição por meio do celular. Ele mostrava o aplicativo do Facebook. E aquele homem, ele era pastor. E ele se prostituía com irmãs da igreja. E em seguida ele pregava no altar. E o Senhor permitiu acontecer algo com ele que eu também não sei o que é. E que ele foi parar naquele lugar. E aquele homem, ele falava assim pra mim, que se eu pudesse aproveitar cada minuto na presença do Senhor, seria o melhor que eu tava fazendo. Porque depois que morresse, naquele lugar é o resto da vida. Não tem como sair dali, não tem escapatória, não tem um fôlego de vida, nem nada. É todo o tempo tortura. A cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana. E ele mandava dizer para todos os meus familiares, ele falava assim, fala pra tua família, para eles seguirem o mesmo rumo que tu. E eu falava, tu conhece a minha família? Ele falava, não. Eu falei, por que tu tá falando isso? E aí o anjo me tirava dali. E o homem nem respondeu. E ele falava, o anjo falava assim, já tá na hora de você sair daqui. E aqueles anjos, eles ficavam ao meu redor e eles falavam santo, santo. E foi coberto de uma fumaça como se fosse um redemoinho. E dali eu já voltei pra cá. E foi essa. Graça e paz, aleluia. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um versículo que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, que diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, que experiência forte. Amém, irmãos? Igreja, povo de Deus, isso é algo muito sério. Não adianta ser servo do Senhor. A palavra de Deus fala que ninguém pode servir a dois senhores. O inferno, ele é real. Não vai achar que você é o xodozinho do Senhor, que você sabe, que você é o protegido do Senhor. Não, Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Você pode profetizar, você pode ressuscitar morto, você pode falar novas línguas, você pode ser arrebatado, você pode ter, sabe, ver o Senhor face a face, mas se naquele grande dia do arrebatamento ou no dia da sua morte, se você for achado em falta, sua alma sucumbirá, será arrastada para o inferno. E essas experiências que você viu aí do jovem Felipe, que ele foi de cela em cela, o Senhor mostrou para ele as torturas, pessoas que queriam pelo menos uma chance para voltar aqui para a terra, para passar pelo menos 5 minutos para fazer diferente. E você aí vivo, nós, né, estamos aqui vivos ainda, respirando, temos a chance de fazer todos os dias algo diferente para o Senhor. Irmãos, isso é algo muito perigoso, a salvação é algo muito sério, é algo muito impactante, irmãos. Aproveitar o tempo de vida que temos aqui nessa terra para servir ao Senhor, para cultivar. Irmãos, o maior bem, a maior riqueza que podemos conquistar nessa terra não é o carro do ano, não é a casa, não é nada. É a nossa salvação. Aleluia. Não é isso, apóstola? É isso, apóstolo. Nosso bem mais precioso é a salvação. Eu vi essa experiência, ouvindo a experiência do jovem Felipe, eu também me lembrei da experiência que o Senhor me deu, né, apóstolo, no inferno. E eu observei que a questão da água, eles sentem muita sede, não podem beber água. É um desespero, é um lugar, irmãos, que a chama não vai apagar. É um lugar de dor, de tormento, que não há mais paz, não há uma chance, não há mais nada, irmão, só tortura, a consequência daqueles pecados que foram cometidos. Então isso é muito sério, o pecado da mentira, da distorção da palavra,
né? É muito grave isso. Então, o Senhor está dando uma oportunidade, revelou dessa maneira ao jovem Felipe para nos alertar, irmãos, para estarmos preparados para o dia do Senhor, seja no arrebatamento do Senhor da sua amada igreja, ou seja no dia da nossa morte. Pecados que nós não podemos ser prisioneiros deles, irmão, porque nós queremos morar no céu. Amém, apóstolo? Então, muito triste ver pessoas ali que conheciam a verdade, que conheciam a palavra de Deus e que não creram, não viveram, não guardaram no seu coração para não pecar contra o Senhor e foram mortos e não tiveram chance de arrependimento e hoje estão sendo torturados por coisas que nós estamos ouvindo da parte do Senhor para que tenhamos livramento disso no dia da nossa morte, né, apóstolo? A misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus, né? Me recordo que quando o Senhor me revelou essa doutrina, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, me mostra, vê se há algo em mim errado, né? Vê se há algum caminho errado, como Davi orou, sabe, queridos? E o Senhor falou comigo assim, ele disse: você quer realmente mesmo o caminho da salvação? Eu disse sim, né? Quem conhece a nossa história, tem até um vídeo aí, né? Contando um pouco da nossa história, eu conto essa experiência. E o Senhor falou, eu falei sim, Senhor. Então o Senhor me disse: a partir de agora eu não quero mais ver você andando de bermuda. Então, irmãos, isso é essa doutrina. Sabe, querido? O Senhor me revelou, é pecado maquiagem, é pecado o homem usar bermuda, né? A mulher usar calça, é pecado, irmãos. É pecado brinco, maquiagem, batom. O Senhor me mostrou que essas coisas são do maligno, pertencem a Satanás. E se você usa algo que pertence a Satanás no reino espiritual, Satanás ele tem como te prender, ele tem como te acorrentar, ele tem como reivindicar sua alma. Sabe, queridos? Então, o Senhor ele tem um plano de salvação para nós, um propósito de salvação para a sua igreja, e ele tem nos alertado: santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor, e você só vai ser santo. Você sabe que a palavra santo significa separado. Se você só vai ser santo se você se separar das coisas do mundo. Aleluia. Então, né, que Deus ele possa tocar no seu coração. Espero que essa experiência deixe você, vamos assim dizer, com uma pulga atrás da orelha, que traga uma reflexão para você, uma reflexão na sua vida espiritual, para que você entenda que a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação, largo e espaçoso é o caminho que conduz, né, à perdição. Sabe, queridos? Então, que possamos andar na porta estreita, dia após dia, vivendo nos caminhos do Senhor. Amém? Quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresento cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente que chegou até aqui, Pai, no momento da oração. Eu peço a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia, eu peço, Pai, que o Senhor crie em nós, Pai, um sentimento de urgência, um sentimento, meu Pai, como a Tua palavra diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então que possamos sentir isso, temor e tremor. O que é isso, Senhor? É temor, respeito e medo, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, medo que vai gerar um respeito, um respeito que vai gerar um amor por Ti, um amor, Senhor, que coloca no nosso coração o desejo de morar no céu com o Senhor, o desejo, meu Pai querido, Pai amado, de fugir do inferno e morar no céu com o Senhor. Pai querido, Pai amado, então, meu Deus, trabalha, Pai, nossa salvação, vai nos revelando, Pai, revela, Pai, se há alguma coisa na nossa vida, em nosso guarda-roupa, Senhor, no nosso carro, em nossa casa, algo, Pai, ainda que te desagrada em nosso corpo, Senhor, vai revelando, Pai, vai mostrando aquilo que não pertence a Ti, Pai, para que naquele grande dia, Senhor, da Tua volta, ou no dia da nossa morte, não venhamos se achar em falta, Pai, mas que possamos ser chamados de Teus servos bons e fiéis, Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos, Pai. Cuida, Senhor, cuida, meu Pai querido, Pai, mas não nos deixe, Senhor, Pai, mas nos ajuda, meu Pai, a alcançar a nossa salvação, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, a Tua igreja, aviva cada um dos profetas, Pai, que nesse momento se encontram frio, que nesse momento se encontram, meu Pai querido, Pai, desanimados, Senhor, que não pensam mais nas coisas lá do alto, que não pensam mais em salvação, Senhor. Talvez as lutas, as dificuldades da vida trouxeram, Pai, desânimo. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor visite cada um, Pai, e dê um ânimo novo, Pai. Cuida de cada um dos Teus filhos, Pai. E muito obrigado, meu Deus, desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. É tempo de pregar o evangelho da verdade, viver o que se prega, ter na vida santidade. É tempo de amar e de abraçar o seu irmão, pois lá no céu
não entra crente em desunião. É tempo de largar e abandonar a heresia, parar com a mentira, a falsidade, a hipocrisia. É tempo de acordar e de se despertar, pois a qualquer momento a trombeta